E vamos nós tratar de voltar à leitura das crônicas de José Saramago em A Bagagem do Viajante, que é um livro que foi publicado em 1996 pela Companhia das Letras. E aqui ele vai falar de Molière e a Touti Negra. Ponho-me a pensar nos pares célebres que enchem a história e a literatura. Paulo e Virgínia, Heitor e Andrômaca, Otelo e Desdémona. Pedro e Inês e tantos, tantos mais, sem esquecer aqueles outros ajuntamentos e conúbios que a natureza apenas suporta nas mitologias, como os de Leda e o cisne, de Europa e o touro. Ponho-me a pensar em tudo isto e sorrio sozinho, enquanto olho pela janela da minha casa o diálogo de planos que os telhados vão alternando pela encosta. Tenho na lembrança uma outra janela, estreita, metida entre esconsos que mal me deixavam olhar a rua. Sexto andar, água furtada, perto do céu, donde por todo o tempo que ali vivi, pouco mais podia ver que telhados e nuvens, mais um sol que fazia todos os dias o mesmo caminho e que deslocava de um lado para outro até subir a parede e desaparecer. Uma faixa de luz sobre o chão esfregado, onde eu brincava. Conto isto em períodos longos, respirando profundamente para mergulhar no passado fugidio da infância, onde as verdades se diluem e resplendem como moedas de ouro deixadas entre limos. Foi naquela cadeira que pousei o pacotinho de pastilhas de chocolate que a senhora Dona Albertina me deu na cozinha onde eu a visitava. Também podia andar pelo jardim, que era pequeno e úmido, com as alhas cheias de musgo e terriço, por onde se arrastavam, vagarosos e cinzentos, com muitas perninhas esbranquiçadas, quase translúcidas, os bichos de conta que tantas vezes não queriam enrolar-se, com grande escândalo da minha confiança nos instintos naturais que os mandavam fazer-se em bola a mais pequena carícia no dorso couraçado de anéis. E noite adentro me levantei da cama devagar, para não acordar meus pais que dormiam no mesmo quarto, e fui buscar, apalpando a escuridão que me cobria de teias de aranha as mãos e o rosto, o pacote das pastilhas de chocolate. E em 3 passos furtivos, com o coração a bater muito, voltei para a cama estreita e entre os lençóis escorreguei, feliz, a comer, até que adormeci. Quando acordei de manhã, tinha esborrachado debaixo de mim o que restava do pacote, pegajoso e mole com o calor da cama. Chorei de desgosto, mas minha mãe não me bateu e ainda hoje lhe beijo as mãos por isso. Tinha 8 anos e já sabia ler muito bem. Escrever não tanto, mas fazia poucos erros para a idade. Só a caligrafia era má e assim veio a ficar para sempre. Escrevia naqueles antigos cadernos de formosas letras desenhadas e repetia-as com milagres de atenção, mas no fim da linha já começava a inventar um alfabeto novo que nunca cheguei a organizar completamente. Mas lia muito bem os jornais e sabia tudo quanto se passava no mundo. Julgava eu que era tudo. Também tinha livros. Havia um guia de conversação de português-francês que ali fora parar não sei como, e cujas páginas, divididas em 3 partes, eram para mim um enigma que apenas parcialmente eu decifrava, pois tinha à esquerda uma coluna que eu podia entender, em português. Depois outra em francês que era como chinês. E finalmente a pronúncia figurada, muito pior do que todos os criptogramas do mundo. Havia outro livro, um só, muito grande, encadernado de azul, que eu pousava largamente em cima dos joelhos para poder lê-lo, e no qual se narravam profusamente as aventuras românticas de uma menina pobre que vivia num moinho e que era tão bela que lhe chamavam a Touti Negra. A Touti Negra do Moinho. O autor, se a memória não me engana, era um Émile de Richebourg, homem das Arábias para histórias de chorar. E o livro, quando não estava em uso, passava o tempo todo numa gaveta da cômoda, embrulhado em papel de seda,
e largava, ao ser retirado, um cheiro de naftalina que provocava tonturas. Minha mãe entregava-me com unção e 1000 recomendações. Talvez venha daí o respeito supersticioso que ainda hoje tenho pelos livros. Não suporto que os dobrem, os risquem, os maltratem na minha frente. Durante muito tempo, dias, semanas, meses, que tamanho tem o tempo na infância? Me intrigou o guia de conversação. Lia nele coisas que me agradavam, que me divertiam. Casos passados em caminhos de ferro e diligências, cavalos cansados, bagagens perdidas, rodas que se quebravam em sítios descampados, chegadas a estalagens, quartos que era preciso aquecer com grandes fogos de lenha. Apesar de não encontrar casos destes entre a casa e a escola, eu achava que devia ser bom viver assim, com tantos imprevistos na fortuna. Mas o que mais me fascinava eram os diálogos, às vezes compassados e solenes, outros vivos e rápidos, como o reflexo do sol varrido por uma janela que se fecha. Quando tal acontecia, punha-me a sorrir de uma certa maneira que só agora entendo. Sorria como o adulto que ainda estava longe. Foi muitos anos depois que descobri que afinal já conhecia Molière desde a Água Furtada. Conversara comigo, fora meu guia de leitura, enquanto a Tulti negra dormia divorciada entre 2 lençóis na gaveta da cômoda, com cheiro a naftalina e a tempo não de todo perdido.